É um versículo para que eu e você possamos meditar. Marcos 11, 22. Essa poderosa palavra que Jesus deixa para mim e para você, e eu e você temos que meditar nela. Bem, Jesus estava ali com seus discípulos e ele estava diante de uma figueira. E ainda que estivesse fora de época, quando Jesus chega diante daquela figueira com fome e não encontra fruto, ele amaldiçoa aquela figueira. E no dia seguinte, quando os discípulos passam por aquela figueira e veem aquela figueira já morta, eles falam com Jesus. E a partir disso, Jesus traz essa lição. Essa lição que é tão extravagante, essa lição que é tão poderosa, essa lição que você temos que, colocar binóculos para que venhamos aplicar em nossa vida. Veja só, respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Está aí a primeira dica que Jesus deixa para mim e para você. Tenham fé em Deus. Apesar de termos um Deus tão poderoso que pode fazer tanta coisa, apesar de ter um Deus que, quando a gente olha na Bíblia, ele opera tantos milagres, às vezes a gente não tem a fé para crer que, ele pode fazer na vida de Davi, ele pode fazer na vida de Salomão, ele pode fazer na vida de alguém simples, ele pode fazer na vida de alguém que tem grandes riquezas, mas ele não pode fazer na minha vida. Tem alguma coisa errada. Deus não faz acepção de pessoas. Porque você está crendo que Jesus vai fazer acepção de pessoas comigo e com você. Então, é o primeiro ponto que eu quero falar. Tenha fé em Deus. Você crê que Deus te ama? Você crê que Deus morreu por você? Você crê que em Jesus temos o perdão dos nossos pecados e agora temos acesso ao Pai? Você crê que na cruz Jesus levou toda enfermidade? Você crê que na cruz fomos redimidos da maldição do pecado e agora podemos clamar, podemos ir com essa carta diante do Pai? Eu não aceito mais as consequências da maldição na minha vida, porque eu fui redimido pelo sangue. E agora eu não caminho mais pela lei, mas eu caminho agora pela graça. Eu e você temos que clamar isso diante do Pai. Tenham fé em Deus. Seguimos a um Deus que Ele deseja proximidade conosco, deseja a proximidade de pai com filho, deseja a proximidade de entender que Ele quer o melhor para nós. Se estamos diante desse Deus, mas não somos capazes de relacionar com esse Deus, tem alguma coisa errada. A gente vê, por exemplo, na parábola do filho pródigo, e é interessante que tinha dois filhos, um filho que pede a herança antecipadamente e tinha o segundo filho que fica junto do pai. Apesar de ele não ter feito essa ofensa de pedir a herança antecipadamente, apesar de estar todos os dias junto com o pai, ele não tinha ali em seu coração o entendimento de que ele era filho. Eu e você precisamos desse entendimento. Nós somos filhos desse Deus tão amoroso, somos filhos desse Deus que cuida de nós, somos filhos desse Deus que, não precisa provar mais o seu amor por nós, porque ele já provou na cruz. E às vezes a gente é como esse segundo filho, que apesar de não ter feito essa ofensa de pedir a herança com antecedência, ele estava ali junto do pai, mas não tinha a capacidade de usufruir tudo aquilo que o pai poderia, beneficiá-lo na sua vida. E aí, quando o filho pródigo volta e arrepende dos seus pecados, e o pai faz um banquete para esse filho que volta arrependido dos pecados, o filho mais velho se sente ofendido e diz: pai, você nunca fez isso para mim. Ou seja, está ali diante do pai um filho que se comportava como um trabalhador do pai, um filho que não se sentia como um filho que
não entendia o significado de ser filho e, estando todos os dias ao lado do pai, não entendia que todos os dias poderia ter esse banquete diante do pai. Veja, um filho ofende o pai e se arrepende, volta para o pai e entende o amor do pai. O outro filho está ao lado do pai, mas ele não tem esse entendimento de filho. Ou seja, ter fé em Deus é ter o entendimento que Deus é o nosso Pai. Ter fé em Deus é entendimento de que o nosso Pai aqui na Terra, ele pode dar coisas boas. O nosso Pai aqui na Terra, ele faz todo o melhor, ele trabalha, ele dedica a sua vida para poder entregar o melhor ao Filho. E a Bíblia, quando ele coloca isso para nós, ela fala, quanto mais o nosso Pai Celestial. Se o nosso Pai Terrestre sabe dar coisas boas para nós, e quando a gente chegar diante dele e a gente pedir pão, ele não vai nos dar pedra. Bem, o nosso Pai Celestial não vai agir assim conosco diante de nós. Quanto mais o nosso Pai Celestial, que tem esse amor perfeito, esse amor ousado, esse amor extravagante, capaz de entregar até o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para que eu e você não vivamos separadamente dele. Bem, ter fé em Deus é ter o entendimento de que somos filhos. Ter o entendimento que a partir do momento que Jesus morreu por nós, agora ele adota em sua família. Deus nos adotou na família dele e agora somos parte dessa família. Então temos que ter esse entendimento. E a partir disso, então, Jesus ele amaldiçoa a figueira. E porque Jesus ele tinha essa fé sem medida, essa capacidade de mover no Espírito sem medida, bem, quando ele dá aquela palavra na figueira, o que acontece? A palavra de Jesus se cumpre. Porque ele caminhava em fé, ele caminhava em comunhão diária com o Espírito, em comunhão diária com o Pai. E aí ele começa e ele continua essa declaração. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Bem, vamos lá. Vamos falar aqui desses versículos pausadamente. Então, em Marcos 11, 23, ele continua. Eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte. Então, eu estou diante do monte. Está lá você diante do monte. Esse monte pode ser diversas coisas na sua vida. Esse monte pode ser um emprego que você está precisando. Esse monte pode ser, talvez, um bloqueio, uma dificuldade que você tem, um comportamento que você tem feito repetidas vezes. Esse monte pode ser uma dificuldade de relacionar com seu pai. Esse monte pode ser, talvez, uma crise financeira que você está passando. Esse monte pode ser, talvez, uma dificuldade na área de sexualidade. Esse monte pode ser, talvez, uma dificuldade de relacionar com as pessoas. Bem, esse monte pode ser diversas coisas. Mas então Jesus está falando para a gente, assim como eu falei com a figueira, e amaldiçoei a figueira, e no outro dia a figueira, se secou, assim também vocês têm que agir diante dos montes na sua vida. Quais são os montes da sua vida? O que você precisa que Deus haja com poder na sua vida? Bem, a gente está falando aqui da palavra de Deus. E a palavra de Deus, às vezes, simplesmente não funciona na nossa vida porque a gente não crê. Porque a gente não crê que ela é viva, eficaz. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar alma e espírito. Ela é capaz de ir nas coisas mais interiores, nas coisas mais escondidas no nosso coração. Ela é capaz de fazer isso em nossa vida. Então, fala para o monte. Fala para o monte e fala a seguinte declaração. Levanta-se,
Como pode um monte estar lá parado e a gente fala para o monte, levanta-se e atire-se no mar? Monte da falta do dinheiro, levanta-se e atira no mar. Monte de desemprego, levanta-se e atira-se no mar. Monte de dificuldade nos relacionamentos, atira-se e vá para o mar. Mas você não vai falar isso de qualquer maneira. A maneira que você tem que falar para o monte é e não duvidar em seu coração. Veja, isso é uma grande questão que a Bíblia traz repetidas vezes para mim e para você. Dúvida. Se a dúvida habitar no nosso coração, quer dizer que tem alguma coisa errada. Quer dizer que eu não tenho plena confiança que se eu estiver ali diante de um trampolim e eu pular naquela água, o meu Pai Celestial não vai estender as mãos para me segurar. Se eu tiver a dúvida no meu coração, quer dizer que eu tenho falta de confiança em Deus. Veja, parece algo tão pequeno, mas essa semente de dúvida, quando ela penetra em nosso coração, ela gera falta de fé, ela gera falta de confiança, ela gera falta de entendimento de quem nós somos. Imagina, a gente chega diante de nossos pais, mas a gente não tem a plena certeza. Será que de fato ele me ama para atender o meu pedido? Será que de fato ele me ama para quando eu chegar nele e pedir algo legítimo para a minha vida? Será que ele não vai me dar pedra? Será que de fato ele tem a capacidade de fazer com que essas coisas sejam transformadas em minha vida? Será que ele tem a capacidade de ser um Deus provedor? Será que ele tem a capacidade de mover ali no meu emprego? Será que ele é poderoso assim? Será que ele pode mover mesmo no coração das pessoas? Será que ele é capaz de mover no coração dos reis? Bem, a gente vê repetidas vezes. Deus move. Move pela fé. Move pelas nossas palavras. Move diante dos posicionamentos que tomamos diante das coisas. Deus não quer que a gente caminhe aqui na terra como um coitadinho e esse coitadinho Deus passa a agir o tempo todo. Nossa, olha para esse meu filho, é tão coitadinho, ele necessita tanta de ajuda. Não, Deus quer que você caminhamos nessa terra entendendo quem nós somos. Nós somos filhos adotados nessa família, enxertados nessa família, pelo sacrifício que foi feito na cruz. Ou seja, temos que crer plenamente daquilo que Jesus fez na cruz funciona. Temos que crer plenamente que se aceitamos Jesus em nosso coração como Senhor e Salvador, somos filhos. Somos a imagem e semelhança do Deus Criador de todas as coisas. Temos que ter firme a nossa identidade, porque se não temos firme a nossa identidade de quem nós somos, se não temos firmes o entendimento de quem Deus Pai é, se não temos firmes o entendimento da bondade, do amor, desse ousado amor que é capaz de entregar o próprio Filho para morrer em nosso lugar, bem, vamos deixar a semente de fé no nosso coração. Eu e você precisamos declarar, ler e ler a Bíblia repetidas vezes para que venha gerar fé em nosso coração, para que venhamos entender quem é o nosso Pai, quem nós somos. Bem, pense nisso. Não deixe que a dúvida habite no seu coração, porque senão você não vai ver materializando aquilo que você tem a intenção aí no seu coração. Não somente as suas necessidades, mas os seus desejos diante de Deus. Deus quer, como um bom pai, te presentear, te abençoar, fazer coisas maravilhosas na sua vida. Mas para isso você tem que ter entendimento de quem você é. Você tem entendimento daquilo que o Pai é. Pedis e não recebereis. Ou porque você não está pedindo, ou porque você está pedindo coisas más. Se eu não estou pedindo, é certamente porque eu não tenho entendimento de a partir do meu posicionamento diante de Deus, o que acontece comigo, que eu sou filho. Se eu não estou pedindo, eu não tenho entendimento da minha identidade. Se eu estou pedindo mal, é porque eu não tenho relacionamento com meu Pai, eu não tenho entendimento de quem Deus é.
e que de fato Ele quer dar coisas boas, não coisas que venham afastar dele, não coisas que sejam ruins para nós mesmos. Então pense nisso. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem... Então vamos lá, a gente estava na dúvida, né? Eu falei para o monte, atire-se no mar. Eu falei sem dúvida em meu coração. Não somente falei sem dúvida, mas eu falei crendo que vai acontecer. Eu falei crendo que Deus vai cumprir aquilo que eu estou colocando diante dele, a minha oração. Será que Deus não quer salvar a sua família? Será que Deus não quer trazer cura para a enfermidade? Será que Deus não quer trazer ali solução naquela situação financeira? Será que Deus não quer trazer transformação no seu comportamento? Será que Deus não se importa? Será que Deus não pensa em você? Bem, o nosso Deus criou tudo o que nós vemos para o nosso desfrute. Nosso Deus criou os animais, a terra, o mar, essas praias lindas, esses lugares tão legais que a gente viaja, as pessoas para que a gente pudesse relacionar. Deus criou tudo isso para o nosso desfrute. Deus importa comigo e com você. Deus quer que a gente desfrute as coisas, não seja dominado por elas. Deus quer que a gente viva uma vida o tempo todo conhecendo mais dele e desfrutando de tudo que ele colocou diante de nós. Bem, vamos lá, dar continuidade. Assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração. Bem, e aí está a outra premissa. Você tem orado a Deus. Você tem gastado tempo em oração a Deus. Você tem sido como aquela mulher insistente diante do juiz, que por causa de sua insistência o juiz concede. O juiz concede a causa dessa viúva. Você tem sido assim? Você tem sido constante na sua oração? Eu e você temos sido assim? Bem, fica essa outra premissa para mim e para você. Creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Bem, Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Mas eu e você precisamos crer. Ao colocar diante de Deus o que colocamos, precisamos crer. Crer que já recebemos, para que assim lhe suceda. Quem crê que vai receber algo, no momento do pedido, é aquele que tem o entendimento de filho. É aquele que chega diante do pai e quer um brinquedo no aniversário. E ele conhece o coração do pai. E ele sabe que o pai quer dar coisas boas para o seu filho. E no momento que ele chega diante do pai e pede esse brinquedo, e pede esse desejo, esse pedido diante do pai, e pede diante do pai para que esse monte se levante e seja atirado no mar, ele chega diante do pai com o entendimento que Deus já concedeu o pedido. Eu coloco meu pedido a Deus. Eu creio que eu já recebi e eu agradeço por aquilo que Deus vai entregar no devido tempo. Veja, poderoso essa revelação para mim e para você. E diante disso tudo, fica algumas premissas para que você venhamos viver esse versículo, viver a palavra viva de Deus em nossas vidas. E quais são os preceitos? Os preceitos são: eu tenho que gastar tempo na Bíblia para conhecer quem Deus é. E aí, a partir disso, toda dúvida do meu coração, ela vai sendo lavada, retirada. Às vezes a gente tem dúvida porque, por experiências ruins que a gente teve com a nossa família, em nossos ambientes de amigos, e a gente tem dúvida se Deus vai fazer assim mesmo. Será que eu tenho valor diante de Deus? Tudo isso vai implicar no nosso pedido diante de Deus. E para que tudo isso possa sair do nosso coração, para que a palavra de Deus possa penetrar em nosso coração e ela possa ali dividir alma e espírito, para que ela possa ir ali nas nossas intenções do nosso coração e possa corrigi-las. Bem, eu e você precisamos conhecer quem é o nosso Pai.
e você precisamos ter revelação de quem nós somos. E você precisamos gastar tempo em oração, porque tudo isso vai vir por o tempo que gastamos com Deus, no relacionamento com Deus. E à medida que nos relacionamos com Ele, Deus vai revelar aquilo que não está conforme, revelar aquilo que não faz sentido, revelar os nossos medos, as nossas dúvidas, e vai trazer a afirmação da paternidade dele diante de nós. E vai trazer a afirmação da filiação que temos diante de Deus. Assim como quando Jesus foi ali batizar, no batismo de Jesus, a pomba desce sobre Jesus. E o pai declara sobre o filho. O pai declara sobre a identidade de Jesus. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Bem, você também, eu e você também somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Jesus, nosso irmão mais velho. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, mas Ele também é o irmão mais velho. Então, pense nisso. Pense na aplicação dessa palavra. O que você precisa mover na sua vida? O que você precisa que aconteça e não está acontecendo? Será que não é porque você tem deixado a dúvida entrar no seu coração? Será que talvez você está precisando de conhecer mais quem é o seu pai? Será que você não está precisando gastar tempo ali no lugar secreto para que tudo isso mude no seu coração? Bem, fica essa palavra para mim e para você. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.